Olá, mundo! Hoje eu quero mostrar para vocês um desafio chamado Marshall in the Middle do Hack the Box. Esse, na verdade, não é uma máquina, como a gente está acostumado a resolver, que no caso seria esse menu Machines aqui do lado esquerdo, mas é um desafio. Então, na verdade, ele não é tanto quanto resolver uma máquina, né? Então, escanear portas, que nem eu tinha feito anteriormente, ele é mais algum tipo de desafio. E nesse caso eu escolhi um da área forense, principalmente porque é uma área que eu não entendo tanto, e eu queria dar uma, sabe, então acho que eu posso mostrar pra vocês também qual é a forma que normalmente eu pesquiso algumas coisas, ou como eu enfrento as coisas quando eu não sei o que elas são, tá? É muito simples, a gente só precisa baixar o arquivo que ele oferece aqui, desse lado esquerdo aqui, e vamos pular pro terminal direto, tá? Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho maior, pronto, deixa eu pegar o arquivo pra cá, vamos renomear isso aqui só pra ficar um pouco mais simples. E daí eu vou usar o comando unzip Marshall só pra gente poder extrair ele. A senha desse tipo de desafio é hack the box, tá? Eu, pra ser sincero, não lembro se os desafios que estão em retired, aqui nessa parte que não são os ativos no momento, quando eles estão já encostados, podemos dizer assim, eu não lembro se usuários free do Hack the Box podem utilizar ele. Não tenho certeza. Então talvez seja. Vocês vão precisar testar isso aqui, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir baixar isso aqui se vocês não tiverem uma conta paga. É que a minha então eu não sei se tem como. Mas testem aí. Caso vocês queiram me acompanhar junto, tá? O que eu aconselho a fazer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esses arquivos aqui. Primeiro a gente tem uma pasta chamada Bro. Deixa eu trocar de usuário, que eu percebi que eu estou usando normalmente o root, e essa é uma coisa que vocês não devem fazer. Então eu vou começar a usar o Kali, que talvez fique um pouco mais honesto com a realidade do que eu faria, tá? Porque normalmente eu não usaria o usuário privilegiado, porque é uma falha ruim de vocês, é um hábito ruim. Então dentro dessa pasta Bro, vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro. A gente tem vários logs, tá? Quando eu esbarrei nisso daqui, quando eu vi esse monte de log aqui, eu não fazia a menor ideia do que era isso, tá? Inclusive se a gente der um catch em algum deles aqui, vocês vão ver que é um monte de coluna, e ele tem um monte de informação, mas o que me chamou a atenção mesmo foi o nome da pasta. Bro é um tanto quanto diferente, né? Eu nunca tinha visto nenhum tipo de pasta com esse nome, Bro. Então o que eu fiz foi literalmente jogar no Google exatamente o que eu tava vendo, que era Bro, que é o nome da pasta, log. Pra eu dar uma olhada no que era. E eu descobri, na verdade, que esse tal de Bro Logs, inclusive, talvez com o plural, esse tem um artigo da Rapid7, a mesma empresa que cuida do Metasploit. Esse artigo aqui é perfeito, tá? Ele explicou basicamente tudo que eu precisava saber. Então esse Bro, que aparentemente agora chama Zik, eu tenho a impressão, eles algum tipo de extração de logs e tal. E aqui, inclusive, nesse site da Rapid7, ele te mostra como você pode extrair informações, quais são as coisas interessantes de você analisar. Inclusive tem uma ferramenta chamada BroCut, que te ajuda a analisar esses logs e você conseguir separar um pouco melhor aquilo que você está vendo, tá? Para ser sincero, eu acabei nem utilizando esses tipos de arquivo de log, mas com certeza me levou um tempinho aqui até que eu entendesse tudo isso aqui, porque eu gosto de, quando eu não conheço uma coisa, eu paro e volto e tento aprender o que é. Tá? Então esse aqui foi o caminho que eu fiz, tá? Eu não conhecia esse tipo de log, eu não tinha ouvido falar ainda. Então o que eu fiz foi jogar aqui no Google e ler esse artigo aqui e eu consegui entender melhor o que era, tá? Então voltando para aquela pasta que a gente estava anteriormente, o próximo arquivo que a gente tem é um chamado bundle.pen. Vocês podem notar que esse vídeo não tem corte, eu vou tentar não cortar ele. A não ser que alguma coisa for demorar muito. Tirando isso, eu prefiro fazer isso tudo de uma vez, porque daí dá um feeling um pouco melhor, né, de que realmente eu faço. A gente tem algum tipo de certificado, né, algum tipo de chave. Eu não sei exatamente para que ela serve ainda, mas é alguma coisa pra gente anotar na cabeça, né, que a gente tem essa chave privada. Beleza. Próximo arquivo que a gente tem é um .pcap. Na verdade, se você não conhece esse tipo de arquivo, ele é o tipo de arquivo de uma extração do Wireshark, o programa que a gente usa para analisar esses pacotes, né, e a parte da rede. Esse tipo de programa chama Sniffer, a técnica de sniffing, caso vocês não conheçam, tá? Sniffing, escrito assim. Basicamente você analisar tudo que está passando dos seus pacotes na rede e você conseguir extrair tudo isso. Então isso aqui provavelmente vai ser isso, tá? Mas enfim, eu quero continuar analisando o que mais que a gente tem aqui. Esse Marshall é o arquivo que a gente usou para extrair, e a gente tem um arquivo que chama bastante atenção, né? Secret.log. Vamos dar uma olhada no que é isso. O interessante foi que quando eu esbarrei nesse arquivo a primeira vez,
essa chamada aqui, client random, eu só reconheci isso aqui. Você literalmente poderia também, a mesma coisa que eu fiz, tá? Se você pegasse isso aqui e jogasse no Google, provavelmente você também chegaria onde eu quero chegar. Aqui, ó, ele já te fala de primeira aqui, você vê várias vezes que tem alguma coisa a ver com SSL, né? Você pode ver que várias vezes aparece o termo SSL, TLS, inclusive como você pode abrir as streams do Wireshark usando com TLS, e que é exatamente o que nós vamos fazer. Eu vi isso no canal do youtuber chamado Chris. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link pro canal dele. Ele é muito bom para ensinar essa parte de Wireshark. Há um tempo atrás eu estava vendo um vídeo sobre esses detalhes, aprendendo um pouco com o conhecimento dele lá. E eu vi isso, tá? Ele mostrou em um dos vídeos, por coincidência, esse tipo de coisa. Então, quando eu vi, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer com isso aqui, tá? Mas de qualquer forma, caso você não, digamos que eu não soubesse, literalmente os links que estão aparecendo aqui, a gente viu que era uma coisa do Wireshark, e agora a gente já viu uma chamada do Wireshark junto com essa chave, é exatamente isso que a gente está procurando, tá? E o que é isso? Quando você está utilizando o HTTPS, você deve lembrar que quando um site ele tem HTTP ou HTTPS. Então, o site pode começar com qualquer um dos dois, né? O protocolo. Só que o HTTPS é o mais seguro e é o mais utilizado hoje em dia. A gente raramente vê algum site utilizando o HTTP. O que acontece a criptografia do HTTPS, ela precisa de uma chave que regula isso. Essa chave, ela é a chave que é literalmente isso, é a chave que criptografa toda essa comunicação do HTTPS com o seu cliente e o servidor. Porque, na verdade, os dois precisam ter uma troca de chaves para que isso seja feito. Então, senão ninguém entenderia ninguém. Então, é exatamente isso que a gente está vendo aqui, tá? Um dump, no caso, que é isso aqui, essa extração dessas chaves, permite que a gente consiga abrir, caso aquele, por exemplo, esse pickup aqui tenha algum tipo de parte que esteja passando no HTTPS, até vai ser melhor eu mostrar para vocês isso. Eu só vou digitar Wireshark e depois colocar o nome do pickup, tá bom? Mas se tiver algum tipo de tráfego no HTTPS, vocês vão perceber que ele vai estar criptografado. Quer ver? Ó? Se a gente clicar com o botão direito e clicar em Follow TCP String, ó, esse aqui não tá, e nem esse. Mas essa parte aqui, ó, a gente já tá começando a falar de uma parte criptografada. Você tá vendo que a gente não consegue entender nada, tá vendo? Ele não mostra muito pra nós o que é que tá acontecendo aqui de fato. Então, a gente precisa abrir isso pra gente analisar, tá? Mas antes disso, vamos analisar com um pouco mais de detalhes o que é isso aqui. O Wireshark é uma ferramenta bem poderosa e exatamente aquilo que eu falei pra você, ele cuida dessa parte de sniffing. Aqui a gente tem qual é a origem, o IP de origem, o IP de destino, qual é o protocolo que isso aqui foi conversado. Eu não sei se eu consigo deixar isso aqui um pouco maior. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho maior pra vocês. Aqui. Beleza. Então, deixa eu puxar isso aqui, vai ficar até um pouco melhor para visualizar. Então a gente tem o tamanho do pacote, a gente tem inclusive as informações que foram abertas. Se vocês já viram aquele meu vídeo do Three-Way Handshake, onde eu explico isso, a gente está vendo aqui alguns acts, sim acts, a gente está vendo várias trocas de comunicações com o servidor. Se você rodar inclusive o Wireshark agora na sua rede, se você baixar o programa e começar a rodar ele agora, vocês vão ver um tráfego bem grande de informações, exatamente, por exemplo, do YouTube, se você estiver vendo esse vídeo agora, com o seu computador, tá? Provavelmente vai passar pelo HTTPS e vai estar criptografado, como eu falei pra vocês agora há pouco. Mas qual que é a ideia aqui? Normalmente quando eu começo a analisar esse tipo de pickup, como ele tem muita coisa, a primeira coisa que eu faço é clicar com o botão direito, vir aqui na opção Follow e depois clicar em TCP String. Isso aqui ele vai mostrar as linhas de comunicação que a gente teve com esse programa, tá? Você pode, aqui no canto inferior direito, você consegue trocar quais são as linhas que a gente está vendo. Então a gente está na string 0 agora, se a gente subir para 1, eu deixei isso aqui muito grande, né? Pera aí, pronto. A gente consegue começar a analisar um pouco mais o que está acontecendo, tá vendo? Então, por exemplo, a gente está vendo um get, talvez sem muitas informações, a gente não está vendo muita coisa que me parece importante aqui, né? Talvez descendo um pouquinho, mas nada que chame atenção. Vamos passar para a próxima. E olha só, isso aqui é extremamente interessante. Primeiro a gente está vendo alguns pings para algum tipo de servidor, tá? Algum tipo de servidor MySQL. Talvez isso aqui seja um health check ou alguma coisa do tipo, será que esse servidor está funcionando ou ele está online, tá? Então provavelmente esses pings é o que está acontecendo aqui. Depois disso, a gente está vendo aqui, ó, nessa linha aqui, ó, você pode ver que a gente tem algum tipo de shell, tá? Então
aqui com o usuário root, está rodando, né? E ele está rodando um comando. Então, qual que é o comando que ele está usando? Ele está usando algum script, a gente não conhece esse script, não faço a menor ideia que script que seja esse. Ele está rodando esse comando e passando alguns argumentos, que é exatamente aquele servidor que ele testou se estava online. A porta 3306 é comum do MySQL, essa porta aqui é comum para esse MySQL. O usuário root, a senha e o tipo de comando que é um dump, né? Eu não esqueci de mostrar para vocês, eu acho, mas o objetivo desse desafio aqui é a gente descobrir, a gente encontrar o hacker e descobrir quais são as informações que ele extraiu, tá? Ó, a gente pode ver que nessa parte aqui, você consegue determinar quais são o que foi roubado e como foi, né? Então é isso que a gente está tentando resolver, tá? É por isso que eu esqueci de comentar isso. Mas enfim, a gente está vendo algum tipo de script aqui. Então, se isso aqui foi o hacker que rodou, se a gente está vendo aqui um comando do hacker ter rodado, e parece, tá? Porque normalmente quando a gente vê um dump do banco de dados assim, já é uma coisa que assusta, porque raramente um administrador do sistema vai fazer um dump do banco de dados. Isso não faz muito sentido. Mas faz sentido para um hacker. Então a gente viu que ele deu um ping nesse servidor, provavelmente o servidor onde ele está extraindo essa informação e depois ele rodou esse script, né? A gente tem o script rodando e parece que esse script ele roda esse comando aqui, né? Porque logo depois que ele rodou, ele pediu para o script rodar, o que aconteceu foi que ele deu olha só, um cat no etc password, que é uma péssima ideia. Para quem não sabe, esse arquivo aqui, etc password, você inclusive tem ele no seu, se você entrar em qualquer, deixa eu abrir uma aba qualquer aqui. Deixa maior. Isso aqui eu vou precisar ser administrador para fazer. Beleza, eu vou entrar no Etsy. Deixa eu mostrar pra vocês. É que eu não vou poder pegar ela. Aqui, ó. Tem um arquivo chamado Shadow e tem um arquivo chamado PSWD. Esses dois arquivos são bem importantes nessa pasta, porque antigamente no Linux, desculpa, bem antigo, os usuários e as hashes das senhas ficavam aqui nesse PSWD. Por isso que ele chama PSWD. Agora não é mais assim, tá? A PSWD fica só com os usuários e a Shadow, esse arquivo aqui, Shadow, que tem a hash dos usuários locais. Então, por exemplo, a senha que eu acabei de usar para subir meu privilégio de usuário baixo para root, ela tá salva nesse arquivo Shadow aqui. Então, por isso que esse tipo de extração do arquivo etc ou Shadow é bem complicado, tá? Então a gente está vendo que ele pegou esse arquivo, né, o etc shadow, então provavelmente o nome de todos os usuários e qual deles tem acesso a um terminal, por exemplo. Ele deu um curl, ele usou algum tipo de API key, nada aqui que chame muita atenção. Olha só, interessante aqui, ó. Esse site aqui, pastebean.com, ele é um tipo de site, literalmente é conhecido como paste site. O que serve esse tipo de site, tá? Ele é deixa eu até conseguir entrar para mostrar para vocês aqui melhor. Mas se eu for em pastebean.com, ele é um site onde literalmente você pode pegar documentos ou texto e colocar aqui, tá vendo? Você grava ele aqui e você consegue fazer o upload desse tipo de arquivo. Esse site, a origem dele, se eu não me engano, tá em compartilhar código um com o outro, porque acho que antigamente, quando você ia fazer isso nos chats, por exemplo, particulares, alguns chats rodavam o código que você tentava compartilhar e causava um monte de problema. Então, eu tenho a impressão que a origem desse tipo de site foi para isso. Mas enfim, ele é utilizado para várias coisas. Qualquer coisa que você queira compartilhar um arquivo ou salvar algum tipo de arquivo assim, algum texto, você utilizaria um site desse daqui. A questão é o seguinte, é muito comum extrações de banco de dados utilizar esse site, porque quando ele foi postado, ele fica lá. Então a pessoa não precisa extrair para um servidor dela e correr o risco de ser pega, entendeu? É comum a gente ver extrações de banco ou até senhas, cartões de crédito, todo esse tipo de coisa para esse tipo de site aqui, justamente para o atacante não precisar usar um servidor dele, podemos dizer assim, tá? Então, aparentemente deu certo, né? A gente já vê aqui a taxa de upload subindo. Então olha aqui, ó. A gente tem mais um comando exatamente usando daquele arquivo Shadow que eu falei pra vocês. Isso daqui não é nada bom. Então agora o atacante tem tanto os usuários quanto as senhas nesse arquivo Shadow aqui. Ele só precisa passar por algum programa pra quebrar as hashes, né? Algo como Hashcat ou John the Ripper. E ele vai passar nessa lista aqui de hashes. Caso você não conheça, se você estiver no Linux agora, se você estiver usando o Kali, usa exatamente esse comando. Ó. Se você usar cat etc shadow ou pswd, você vai ver que, até eu vou mostrar isso aqui pra vocês, não tem problema.
vocês vão ver que, olha só, ele mostra o nome do usuário, ele mostra qual o tipo de shell que esse usuário tem, e esse tipo de coisa. Os arquivos são bem parecidos. O único detalhe é que o Shadow aqui, ele vai ter uma hash aqui do lado aqui, ele vai ter uma hash bem grandona, que é a senha do usuário, tá? Então, só que a hash não pode ser utilizada direto como hash, ele precisa ser uma senha aberta, né? Então ele teria que passar por alguma coisa como Hashcat ou John the Ripper. Então vamos ver mais ou menos o que mais que se ele faz mais alguma coisa. A gente já, apesar de que a gente já achou duas extrações de coisas bem importantes. Então a gente tem mais algumas análises e olha só, isso aqui é interessante. Lembra que a gente viu um possível script rodando onde ele soltou esse dbdump aqui, que era o banco de dados, tá? Esse comando head, ele é basicamente para aparecer as primeiras linhas, sem que precisa aparecer o arquivo inteiro. Então, nesse mesmo arquivo que eu acabei de rodar aqui, se eu rodar ele, o cat, você vê que ele vai aparecer um monte. Se eu rodar head, etc pswd, você vê que ele só vai aparecer as primeiras linhas. Ó. Isso aqui a gente usa normalmente para quando você quer ter uma ideia do que o arquivo é, mas sem precisar carregar ele muito. Principalmente quando o arquivo é muito grande. Se você der um cat nele, que nem eu acabei de fazer ali com Etsy Shadow, por exemplo, aquela lista de senhas, se vocês estiverem no Kali, vocês têm uma lista de senhas chamada Rockyou. Ela fica em user share word list Rockyou. Esse arquivo aqui, o rock.txt, é uma extração de um arquivo de senhas gigantesco. Se você der um cat nele, vai travar todo o teu terminal, porque ele é muito, muito grande. Mas se você der um head, por exemplo, não, porque ele só vai aparecer as primeiras linhas. E a gente está vendo aqui um American Express e algum tipo de número. Pelo nome e pelo número, eu acredito que isso aqui seja algum tipo de cartão de crédito. Não é muito a minha expertise saber que tipo de dado é esse aqui, mas tem cara, né? American Express, o nome do banco americano, e um número com uma quantidade de dígitos, mais ou menos, a gente vê 4, e daí 4, acho que dá certinho, né? Se a gente separar aqui 4, daí do 0 pra cá são mais 4, e depois aqui mais 4, e depois 3. Não sei, mas tem cara de cartão de crédito, né? Talvez seja algo que a gente está vendo aqui, tanto o atacante extraiu os usuários e as senhas, mas também algum tipo de banco de dados com cartões de crédito, e ele fez a mesma coisa. A gente tá vendo que ele deu cat naquele dump e depois subiu pro pastebin também. Então agora ele tem 3 arquivos já que ele subiu para esse sistema, tá? O que é bem perigoso, né? A gente tá vendo aqui vários sinais que a segurança falhou extremamente, né? Então esse tipo de coisa que não poderia ter acontecido. A gente vê mais o upload sendo um sucesso e depois disso ele está encontrando algum tipo de arquivo. Eu tenho a impressão que aqui seria algum tipo de remoção, ou ele está tentando esconder os arquivos, as coisas que ele mexeu, tá? Eu estou vendo vários arquivos temp sendo removidos. Talvez isso aqui seja ele tentando mascarar as coisas que ele fez dentro desse sistema, tá bom? Então, qual que é a questão aqui? A gente sabe mais ou menos como ele extraiu essa informação. Agora a gente já tem isso, né? A gente sabe que ele está usando esse tipo de curl aqui. Como a gente não encontrou a flag ainda, eu imagino, né? Quando eu fiz isso aqui a primeira vez, eu imaginei, olha, provavelmente deve ter extraído mais alguma coisa que a gente não tá vendo aqui. E principalmente que a gente não usou aquele arquivo secrets.log, né? E nem aquele brologs, mas eu acabei nem usando o brologs. Mas, enfim, fica a seu critério. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, tá? Por que a gente pode fazer aqui? Se eu voltar pro Wireshark, você vai ver que é muita coisa para analisar, tá? Então esse tipo de coisa é sempre complicado. Então é muito bom quando a gente consegue filtrar ou tentar encontrar alguma palavra que não se repita muito. E a gente sabe que ele está usando pastebin. E literalmente aquela palavra ali, pastebin, só vai aparecer quando ele está tentando extrair alguma coisa. Porque nenhum tipo de programa roda uma palavra parecida. Então a gente pode filtrar por algum tipo de... A gente pode filtrar por essa palavra, vai ficar muito mais fácil. A gente vai literalmente só ver as coisas que o atacante usou pra tirar alguma coisa da informação. Porque se quando aparece pastebin é quando ele tá tentando extrair alguma coisa, logo se a gente filtrar por pastebin, é isso que a gente vai conseguir, tá? A gente vai encontrar essas coisas que ele tá tentando retirar do servidor que a gente não sabe ainda o que é. Mas tem vários filtros pro Wireshark, tá? Você aplica os filtros nessa parte aqui em cima. Literalmente vale muito a pena, se vocês forem mexer bastante no Wireshark, jogar no Google, Wireshark Filters, algo do tipo, para que vocês tenham uma ideia de quais são os filtros que é possível de aplicar aqui, tá? E é muita coisa, e muita coisa legal para análise desse tipo de sniffer, tá?
Eu vou utilizar um chamado HTTP Server, eu acho que isso, HTTP Server. Aí depois você coloca dois iguais e talvez a gente colocar paste bin. Não, eu acho que não é HTTP Server. Pera aí, eu acho que eu não consigo me lembrar qual é o nome do filtro. Vamos voltar naquela lista lá que eu tava. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Tem um filtro que eu posso usar justamente para eu poder encontrar qual é o... Se eu filtrar exatamente pelos paste bins, tá? Só por isso. Eu acho que é HTTP host em vez de server. Vamos testar. HTTP host. Não. Também não. Faltou o .com. Talvez agora? Não. Isso aqui, será que é entre aspas? Também não. Eu não sei muito bem por que não tá funcionando. Tá, já voltamos aqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos importar aquele arquivo que a gente falou antes, tá? Você vê que aqui no seu Wireshark, você clica em editar, aqui no edit, preferências. Talvez seja isso porque não tá aparecendo, se tiver... Eu não sei se funciona assim. Como eu falei, eu não tenho muita experiência nessa parte aqui. Depois a gente clica em protocols. Tá, tudo isso eu vi no site, no YouTube do Chris. Ele é um gênio nesse tipo de coisa. Os vídeos dele são em inglês, tá? Então só tem esse detalhe. Mas aqui a gente vai clicar em TLS. Se você tem alguns tutoriais, pelo que eu vi na internet, que mostram uma opção chamada SSL aqui. Só que ela não existe mais. Agora é só o TLS, tá? Então a gente clica em TLS. Aqui nessa parte em Pre-Mastered Secret Log File, você clica em Browse e depois importa a secrets.log e dá um OK. Pronto, agora a gente vai conseguir ver o tráfego que tá criptografado, tá? Então, deixa eu tentar de novo. HTTP, eu tenho quase certeza que é host. Agora sim, beleza. Então, qual foi o que eu utilizei, tá? Na http.host, dois iguais, porque o Wireshark usa dois iguais em vez de um só, e entre parênteses pastebin.com, porque deu filtro por todas as coisas que ele literalmente usou para extrair. Inclusive a gente consegue ver algumas coisas que a gente já tinha visto antes, né? Então tem alguns gets aqui, por exemplo, a gente vê até alguns outros detalhes, mas talvez a gente tenha várias coisas que a gente possa analisar aqui, tá? Se eu clicar com o botão direito agora e vir em follow, você vai ver que uma opção a mais ligou. Tem essa TLS string, tá vendo? E também tem HTTP string. Tanto faz, né, nesse caso, mas eu vou usar o TLS string, eu acho que é pra ser a mesma coisa, tá? Ou talvez não. Não é isso aqui que eu queria ver. Pera aí. Vamos voltar lá. HTTP host. Agora filtrou bem menos coisa, né? Tá, enfim. Aqui, ó. 3 chamadas de API. A gente viu 3, na verdade, né? Eram 3, 2 arquivos. Exatamente. Mas vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Ele literalmente foi a mesma opção, tá? Agora a gente vê aquele banco de dados que a gente tinha comentado. Tá bom? Talvez aqui com vários cartões de crédito. Isso aqui é bem complicado, tá? É uma coisa que recentemente acontece bastante, esse tipo de dumping do banco de dados. Então, administradores de sistema estão aí enfrentando um problemão com esse tipo de coisa, tá? Então, você pode ver que a gente tem diversos... Opa! Olha aqui. Inclusive, na primeira vez que eu fiz isso, eu passei direto aqui, tá? Eu literalmente passei pela flag do desafio e não percebi. Aí eu continuei um tempão até que eu descobri que eu já tinha encontrado a flag e não tinha visto ela aqui. Mas você pode ver que essa aqui foi a última extração que o atacante fez, que é esse banco de dados aqui, com todos os cartões aqui de crédito do sistema deles. E aqui tá a flag que resolve o desafio, tá? Então se você vier aqui, dá um copiar e voltar lá pro Hack the Box. Eu não sei, aqui deve ter um submit flag. A gente pode colocar aqui, a gente pode dar um desafio, uma nota, talvez 3, de dificuldade no caso, né? E pronto, você pode ver que ele foi aceito. Essa aqui é a flag mesmo, o desafio foi concluído. Tá bom? O que é interessante desse desafio aqui, eu acho que é mostrar que, mesmo quando você não conhece as coisas, você analisando passo a passo com calma e usando o Google, você consegue chegar em pontos com tranquilidade, tá? Com esses desafios mais simples, provavelmente com alguns Googles você consegue chegar onde você está precisando, mesmo que você não entenda do assunto. Eu pretendo continuar fazendo esses vídeos aqui de desafios. Se você clicar aqui em Challenges no Hack the Box, os que estão ativos eu não posso fazer no YouTube, mas os que estão encostados já a gente pode. Você pode ver que tem várias categorias, hardware, web. Inclusive a gente pode até brincar um pouco com web, que é uma área que eu entendo um pouco mais. E vamos ver o que a gente consegue extrair aqui. Então, quem sabe,
Alguns desafios desse aqui eu tava pensando em resolver com vocês em uma live, que deve estar vindo por aí, tá? Eu só tô terminando de ajeitar algumas coisas e daí eu começo a fazer essas lives e a gente pode resolver essas máquinas, esses desafios ao vivo. E as dúvidas de vocês eu posso tirar ao vivo e a gente pode, né, ir aprendendo junto. Acho que essa é a parte divertida da coisa. Que eu também não sei, eu não sou um cara que sei tudo, longe disso. Então com certeza eu vou estar aprendendo com vocês e eu quero tentar ensinar o que eu sei pra vocês também. Então, beleza? Era isso que eu queria pra mostrar pra vocês hoje. Um grande abraço de urso e tchau!